quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. E quero também cumprimentar a todos os nossos vizinhos, todos aqueles que estão aqui passando, aqui nessa rua, nessa avenida. E também queremos desejar que essa paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela venha repousar sobre o seu lar, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós sabemos que talvez você já teve um dia difícil, um dia de trabalho, talvez você ouviu tantas mensagens negativas, você ouviu tantas coisas que lhe trouxeram um aborrecimento, mas eu quero convidar você nesse momento a ter apenas alguns minutos de atenção, apenas alguns minutos. Eu quero pedir da sua atenção, pedir do seu tempo, para que você venha ouvir uma palavra, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar com a sua vida, vai falar com você, e se você der lugar, Deus ele vai mudar a sua história. Pode ser hoje o dia em que Deus ele quer mudar a sua história, amém? Amém. Quero também fazer menção aqui do nosso exercício constitucional. Artigo 5º, inciso 4 da nossa Constituição vai dizer que é livre a manifestação do pensamento. Nosso irmão aqui no início do culto, ele mencionou que nós temos essa liberdade de cada um proferir a sua fé. E nós estamos aqui para anunciar a Jesus, este homem, esta pessoa histórica, espiritual, que mudou as nossas vidas, e nós queremos compartilhar essa mudança também com você, nosso amado vizinho. E eu gostaria de ler um texto para nós basearmos a nossa palavra aqui esta noite, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 39. Mateus, capítulo de número 15, do versículo 39, versículo 29 até o 39, que diz desta forma: Portanto, Jesus dali chegou ao pé do mar da Galileia e subiu a um monte e assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e o puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão que se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chegando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos lhe disseram: De onde nós viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus lhe disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e alguns peixinhos. Então mandou a multidão que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos a multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento. E eu quero trazer uma palavra para você, meu querido ouvinte, igreja que aqui se reúne aqui essa noite, sobre algumas coisas que nós podemos aprender do nosso Deus com este texto, que é sobre o momento em que Jesus ele faz um grande milagre e ele multiplica 7 pães e transforma e sacia toda uma multidão. Aleluia!
E eu quero trazer aqui para você algumas coisas que nós podemos aprender com este texto. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 29, é que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus, aleluia, a multidão, ela trazia e levava a Jesus os seus problemas. No versículo 31, no versículo 30, vai dizer: e veio ter com ele muito povo que trazia coxo, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você essa noite que veio aqui, que está aqui neste culto, participando deste culto, e você, meu vizinho, que está aqui nos ouvindo, as pessoas que tinham problemas, que tinham doenças, que eram aleijados, elas eram levadas até os pés de Jesus, porque problema nós levamos até os pés de Jesus. Problema você não guarda, problema você não arquiva, problema você não adia, problema você não guarda para você, problema você não leva para quem não soluciona, problema você pega e leva para quem vai resolver, e o único que resolve problemas impossíveis se chama Jesus de Nazaré. Jesus, aleluia, as pessoas levavam os problemas até Jesus. Por que as pessoas levavam os problemas até Jesus? Porque Jesus resolvia, aleluia. Eu não sei qual é o seu problema aqui essa noite, você que chegou aqui neste lugar, você que está aí na sua casa nos ouvindo, talvez você tenha problemas que só você conhece, talvez você tenha problemas que você tenha carregado há tanto tempo, que nunca conseguiu solução. Hoje eu quero te dizer, e hoje eu quero te apresentar, que Jesus é o único que soluciona problemas que o homem não consegue solucionar. Jesus, ele é o único que traz solução aonde não tem solução. Você que talvez pode estar até sofrendo com câncer, com uma doença, talvez você está aí muito tempo no leito da sua casa, numa cama, com uma enfermidade, talvez com uma causa na justiça, e eu quero te dizer essa noite, Jesus hoje ele está sendo anunciado, e ele quer resolver o teu problema, ele quer resolver, aleluia, a tua dificuldade. Qual é o teu problema? Apresenta essa noite para Jesus, porque ele resolve problemas, aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que havia um capitão dos exércitos do rei da Síria, chamado Naamã, e este homem ele era leproso, e uma serva da sua esposa, ela disse o seguinte: quem dera se o Senhor tivesse em Samaria, porque lá tem um profeta chamado Eliseu, e ele curaria o Senhor dessa lepra. Aquela mulher estava dizendo: quem dera se o Senhor conhecesse o meu Deus, o Deus da minha nação, porque esse soluciona problemas. E o nosso Deus, o Deus que nós servimos, nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, porque Ele resolve o problema. Eu não sei se você chegou aqui com um problema, o que eu sei te dizer é que o meu Deus, Ele resolve o problema, Ele soluciona o problema, Ele cura a enfermidade, Ele faz milagres e maravilhas, porque para Ele não há nada impossível. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto, no versículo 34, vai dizer que quando Jesus, ele está, ou melhor dizendo, no versículo 32, nós podemos aprender que o nosso Deus, ele é um Deus, aleluia, de providência. No texto que nós lemos, todos nós conhecemos que Jesus ele opera um milagre, que Jesus ele multiplica aquele alimento. Nós podemos aprender com esse texto que o nosso Deus é um Deus de providência. Aonde não tem solução, Deus entra com solução. Aonde não tem cura, Deus entra com cura. Aonde não tem nada, Deus ele faz milagre. Deus ele faz acontecer. Naquele momento, na ótica humana, não era possível alimentar toda aquela multidão. Pela ótica humana, muitas das vezes, muitas coisas são impossíveis. Talvez você pode dizer: quando que o meu filho ele vai se formar? Quando que o meu filho ele pode alcançar, ser médico, ser advogado, alcançar uma profissão que
igreja, eu sou faxineira, meu marido é pedreiro, eu faço isso, aquilo, nasci de tal família, mas eu quero dizer para você uma coisa, o nosso Deus, ele é um Deus de providência, o nosso Deus, ele é um Deus de milagre, aonde o homem ele não vê possibilidade, Deus ele entra com a possibilidade, Deus ele contraria a lógica, Deus ele contraria a ciência, Deus ele contraria a medicina e ele entra com a providência. Talvez hoje você está precisando de alguma coisa, talvez hoje você está necessitando, talvez de um remédio, talvez você está necessitando, talvez até do seu prato, do seu alimento, só você sabe. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de providência. E quando você crê, você não sabe de onde vem, mas a providência ela chega. A providência ela vem. Coloca a sua fé no Senhor, que Deus ele responde. Deus ele entra com providência no seu lar. Eu não posso, se fosse dar aqui a oportunidade para os irmãos, cada um tem um testemunho aqui para dar. Cada um aqui tem um testemunho para dar de um momento que Deus ele entrou com providência no seu lar. Aleluia. Deus ele entrou com providência no seu lar. Em algum momento Deus ele agiu, ele entrou. Você não tinha recurso, você não tinha possibilidade, você não tinha condições, mas Deus ele criou a situação e Deus ele fez acontecer. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, eles poderiam dizer aos seus discípulos: como que nós vamos alimentar essa multidão? Como que nós vamos alimentar esse povo? E Jesus ele falou: eu sou Deus de providência, aleluia. Cola em mim que é só sucesso, louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu posso aprender aqui com esse texto, aleluia, Deus ele é um Deus de providência. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5 vai dizer: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e não se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Olha só Deus cuidando do seu povo, olha só Deus entrando com providência. Aquilo que você precisa, aquilo que precisa no seu lar, Deus ele provê, Deus ele entra com recurso, louvado seja Deus. Glória a Deus. A terceira coisa que eu posso aprender aqui com esse texto que nós lemos, no versículo 34, vai dizer o seguinte: Jesus ele pergunta, e Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e poucos peixinhos. Jesus ele pediu para aquela multidão alimentar o povo, só que os seus discípulos falaram o seguinte: nós não temos como alimentar esse povo, né? Nós não temos como alimentar essa multidão. E muitas das vezes o que acontece é isso. O que nós podemos aprender com esse texto: pare de olhar para o que você não tem e passe a perceber tudo aquilo que já está na sua mão. Aleluia. Os discípulos eles estavam olhando para aquilo que eles não tinham. A gente não pode alimentar a multidão. E Jesus ele perguntou: tá, mas e o que é que vocês têm? E eles falaram: nós temos 7 pães e nós temos alguns peixes. Muitas das vezes nós olhamos tanto para aquilo que nós não temos e paramos de olhar para aquilo que Deus ele já nos deu. E o que Deus ele quer fazer um milagre não é a partir daquilo que você não tem. Ele quer fazer a partir daquilo que você já tem, daquilo que ele já entregou para você. Talvez você diga muitas das vezes: se eu tivesse matriculado numa escola particular, uma escola boa lá no centro da cidade, eu seria o melhor aluno. Talvez se você falasse: mas se eu tivesse um emprego que eu ganhasse mais tanto, eu poderia ajudar mais pessoas. Mas se eu tivesse uma casa mais ampla, mais espaçosa, se eu tivesse mais condições, eu faria mais coisas, eu abençoava mais a obra do Senhor. E Jesus ele está falando: o que é que você tem? O que é que já tem na sua mão? O que foi que eu já te entreguei? O que é que você já tem? Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pare de olhar para aquilo que você não tem e passe a olhar para tudo aquilo que você já tem. Deus já lhe deu. O milagre que Deus quer fazer dentro do seu lar é com aquilo que você já tem. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, quando nós olhamos aquela história daquela viúva, e Eliseu ele entra naquela casa, ele fala: o que é que você tem? Ela diz: eu só tenho aqui uma botija de azeite. E Deus ele fala: é com o que você tem que eu vou fazer um milagre. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva
não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E a história você já sabe. Deus começa a multiplicar aquele azeite, começa a multiplicar, e enche uma vasilha, enche duas, enche três, empresta dos vizinhos. Quando acaba as vasilhas, então Deus para de fazer o milagre. Mas Deus, ele faz a partir daquilo que você já tem. Aleluia, Deus. O que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus? Ah, não, mas eu quero uma empresa grande, com muitos funcionários. Mas se Deus me desse uma empresa grande, Deus já está te dando aqui, olha a empresa aqui, ó. Olha aqui a empresa aqui. O que você já tem? Deus está fazendo a partir daquilo que você já tem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus nos ensinando. Em quarto lugar, o que é que eu aprendo com esse texto? Aleluia. Que Jesus, ele tem responsabilidade com o seu povo. No versículo 32, aleluia, vai dizer o seguinte: Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. Jesus, ele diz: eu tenho compaixão da multidão. Ele não queria que o povo saísse sem antes alimentar. Isso se chama responsabilidade. Nosso irmão aqui, eu já vi que ele entrou com uma panela aqui, eu não sei qual é a benção, mas o irmão, ele entende que tem a responsabilidade sobre os irmãos que chegaram aqui para ouvir a palavra, para contribuir com esse culto. Jesus, da mesma forma, ele está dizendo: eu tenho responsabilidade com esse povo. Já está 3 dias aqui comigo e eu me sinto na responsabilidade de alimentar esse povo. Deus, ele tem responsabilidade para você, meu querido ouvinte, que está aqui nos ouvindo. Quando você entrega a sua vida para Jesus e você firma um compromisso com Ele, você passa a ser propriedade de Deus. E Deus, ele tem responsabilidade sobre a sua vida. Deus, ele tem responsabilidade sobre a sua casa. Deus tem responsabilidade sobre o teu casamento e sobre tudo aquilo que você tem. Você passa a ser propriedade dele. E quando você tem algo sobre a sua responsabilidade, Deus, ele cuida, Deus, ele zela, Deus, ele guarda, Deus, ele protege. O mal não chega na sua casa, aleluia. A crise não atinge o teu lar, aleluia. Os problemas não atingem o teu casamento, porque Deus, ele tem responsabilidade sobre a sua vida, aleluia. Aleluia. Jesus, ele vai dizer em João capítulo 17, versículo 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu. Jesus, ele tem responsabilidade com a sua igreja. Todo aquele que quer fazer parte dessa igreja passa a ser responsabilidade de Jesus. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz que o maligno não lhe toca. As portas do inferno não se sobressaem sobre a sua vida, mas sobre você recai uma promessa de vida eterna, no nome de Jesus, aleluia. Eu aprendo também com esse texto, aleluia, que não importa o tamanho do seu problema, o nosso Deus é maior, aleluia. No versículo 73, ou melhor, versículo 33, vai dizer: onde nos viria do deserto tantos pães para saciar tal multidão? A multidão naquele momento era um problema para os discípulos, porque ela era grande demais. Alimentar aquela multidão era um problema para os discípulos, e não era um problema pequeno, era um problema grande. E aqui nós podemos aprender que, independente do tamanho do problema, o nosso Deus é infinitamente maior. Eu não sei qual é o seu problema que você chegou aqui essa noite. O que eu posso te dizer é que o nosso Deus, ele é grande. E não existe problema que ele não consiga solucionar. Não tem problema que ele não consiga resolver. Gênesis capítulo 18, versículo 14, vai dizer: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? É uma pergunta. Jeremias capítulo 32, versículo 27 vai dizer: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Assim diz o
a cura de um familiar, a libertação de um parente do vício, a libertação do teu marido do vício do álcool. O que é difícil para você? Tirar o seu filho da criminalidade? O que é difícil para você? Ter a sua família estruturada novamente? O que é difícil para você? O teu casamento, ter paz dentro da sua casa? Jesus, ele está falando hoje aqui para você, o que é difícil? Eu sou maior, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e não tem nada difícil que eu não possa resolver, não tem problema grande que eu não possa solucionar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui para contar rápido, eu tenho uma avó, a única avó na verdade, e ela já está para mais de 105 anos. E ela recentemente, acho que antes dos 100, aceitou Jesus no leito de hospital. E ela já não enxerga, já não vê, vive em casa. E ela sofreu um acidente, quebrou uma parte aqui, um osso aqui da parte da cintura. E os médicos falaram: vocês têm que assinar um termo, porque pode ser que ela vá e não volte. E ela foi fazer a cirurgia, passou pela cirurgia e hoje está em casa louvando ao Senhor. Mais de 100 anos, aquilo que era impossível para muitos, quantos médicos também diriam: isso daqui é caso perdido, não pode levar para casa, leva para casa, porque isso daqui não tem jeito. E Jesus está falando: para mim tem jeito, para mim tem solução, eu dou solução, aleluia. Aleluia, Deus. Quantos problemas que o homem não consegue solucionar, quantas doenças que não se consegue curar, e a pessoa vai para a igreja, aceita Jesus, entrega a vida para Jesus, e hoje está em casa glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Porque Jesus, ele cura, e Jesus, ele faz milagre. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu posso aqui aprender também, em último lugar, o que é que eu aprendo com esse texto que nós lemos? Que, se você for ver, a epígrafe do texto, em cima do versículo 29, vai dizer que é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Porque lá no capítulo 14, versículo 13, Jesus já tinha operado o milagre, já tinha multiplicado pães e peixes, já tinha alimentado uma outra multidão. Mas aqui Jesus, ele está mais uma vez alimentando a multidão. E o que é que eu aprendo com isso? Que quem anda com Jesus, o que não vai faltar é milagre. Glória a Deus. Quem entrega a vida para Jesus, o que não vai faltar é milagre. Lá em João, capítulo 1, no versículo 21, quando Jesus, ele se encontra com Nataniel, e ele diz para ele: eu te vi debaixo da figueira. E ele fala para ele: a partir de agora, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo, aleluia. O que é que Jesus estava falando? A partir de agora, quem anda comigo, o que não vai faltar é milagre. A partir de agora, quem caminha comigo, a única coisa que não vai faltar é milagre. É impossível andar com Jesus e não ver milagre. É impossível andar com Jesus e não ver o poder de Deus operando no meio do seu povo, aleluia. Aleluia, Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, o poder do nosso Deus. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta, ergue do pó necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque o Senhor pertence os fundamentos da terra e sobre eles estabelece o mundo. Para Deus não tem coisa impossível. Para Deus, milagres, aquele que caminha com Jesus, não vai faltar milagres. E os discípulos que andavam com Jesus, que caminhavam com Jesus, cada um deles poderia escrever um livro sobre milagres, porque presenciaram milagres,
viram curas, porque viram operação de maravilhas, milagres e maravilhas acompanhou toda a caminhada dos discípulos de Jesus. Nós que andamos com Jesus e que não falta milagre, todos nós somos aqui testemunha de que Jesus ele faz milagres, todos nós aqui somos testemunha de que Jesus ele opera maravilhas. Todo aquele que crê, Jesus ele está pronto para atender o seu pedido. Você que está aqui essa noite, vizinho, amigo, morador aqui desta rua, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós não poderíamos sair daqui sem fazer este convite para você. Talvez, se você fazer uma pesquisa rápida no Google e pesquisar qual a pessoa historicamente mais conhecida no mundo, e você vai se deparar e vai se surpreender, porque a pessoa mais conhecida no mundo não é o Neymar. A pessoa mais conhecida no mundo não é o Donald Trump, não é o Messi. Você vai ver que a pessoa mais conhecida no mundo não é os Beatles. A pessoa mais conhecida no mundo se chama Jesus. E historicamente, a pessoa mais conhecida no mundo se chama Jesus. Há 2000 anos, este homem esteve sobre a terra, é anunciado o seu nome, é pregado salvação no seu nome, e até hoje, a pessoa mais famosa no mundo se chama Jesus, aleluia. E hoje ela está sendo anunciada. E por ser a pessoa mais famosa no mundo, você já ouviu falar de Jesus. Você em algum momento ouviu falar de Jesus. Só que agora há um ponto muito importante. Você ouvir falar de Jesus e você ter um compromisso com Jesus. Hoje Jesus ele está falando, está fazendo uma oferta para você. Se você quiser um compromisso comigo, eu tenho a partir de hoje um compromisso com você. E o compromisso que eu tenho com você é de estar com você 24 horas, todos os dias, até a consumação do século, disse Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê, infelizmente, já está condenado. Jesus hoje ele está falando, eu quero firmar um compromisso com você. E se você hoje quiser, e eu convido vocês todos aqui a estarem de pé, para nós finalizarmos. Se você quiser hoje, ouvinte, você que está passando aqui neste lugar, quiser entregar a sua vida para Jesus, hoje você tem essa oportunidade de sair daí de onde você está, da sua casa, onde você está ouvindo, e entregar a sua vida para Jesus. Você vai vir até aqui, diante deste altar, e aqui está um grupo de pessoas preparadas para lhe receber, lhe dar as boas-vindas, e nós vamos orar pela sua vida, e a verdade é que a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. A história do Ocidente ela é dividida em dois momentos, em antes e depois de Cristo. Qualquer evento histórico vai estar dividido, ou é antes de Cristo ou é depois de Cristo. A história do mundo inteiro está dividida em antes e depois de Cristo. Hoje pode ser um momento decisivo da sua vida, e a sua vida vai ficar marcada neste culto e depois dele. A sua vida vai ficar marcada em você andar com Cristo, e antes, quando você não tinha Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer esse convite para você. Você que quer fazer um compromisso com Deus, você que está passando aqui, você que está aqui nos ouvindo, e você quer entregar a sua vida para Jesus. Você que entende, eu não posso, a partir de hoje eu não posso mais viver sem Jesus. Venha até aqui, diante do altar, e nós queremos orar por você e apresentar a sua vida para Jesus. Aleluia. Nos demais, nós pregamos a palavra, nós falamos de Jesus, nós expomos aqui esse texto onde Jesus ele fez um milagre. Ele supriu
daquele povo. E aqui eu termino. Talvez você pode pensar aí, meu amado ouvinte, meu amado vizinho, que a sua necessidade hoje talvez seja pagar a sua luz, que está atrasada. Talvez você entenda que a sua necessidade seja uma porta de emprego. Talvez você entenda que a sua necessidade é você comprar sua roupa do ano, sua roupa do Natal. Talvez você entenda que a sua necessidade é fazer uma viagem. Aquelas pessoas pensavam que a necessidade deles era o alimento. Mas a necessidade que todo ser humano precisa ser suprida é ter Jesus. Se essa sua necessidade ainda não foi suprida, hoje ela pode ser suprida, aleluia. Hoje todo homem ele precisa dessa necessidade suprida, de ter Jesus na sua vida. A necessidade que todo homem tem é de salvação. Nós já nascemos com essa necessidade, porque nós já nascemos condenados. Jesus não condena ninguém, nós já nascemos condenados. E Jesus ele veio para nos tirar do jugo da condenação e nos transportar para o jugo, aleluia, para nos transportar para o seu reino de vida eterna. E você que quer hoje entregar a vida para Jesus, eis a oportunidade. E nós queremos finalizar orando pelos nossos amados irmãos que estão aqui. Orando pela residência do nosso irmão que abriu as portas para pregar a palavra do Senhor. Orando por cada família aqui neste lugar. E orando por cada lar aqui dessa rua. Intercedendo por cada vida aqui neste lugar. Nós que estamos aqui, nós vamos neste momento ser intercessores nessa rua. Essa rua a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma. Você crê? Você crê que essa rua nunca mais vai ser a mesma? Então você vai levantar a sua mão e você vai interceder, vai usar a autoridade que Jesus entregou a você para interceder por essa rua, e todos os demônios, aleluia, perderão a sua eficácia, aleluia. Feche os seus olhos e nós vamos orar nesse momento, aleluia. Pai, neste momento nós oramos e nós intercedemos, Senhor, por cada filho teu que veio aqui esta noite prestar um culto a Ti, de louvor e gratidão. Que o Senhor venha recompensar a cada um grandemente e abençoá-los, Senhor, de forma poderosa. Nós oramos, Senhor, talvez pessoas ficaram em casa, pessoas doentes, pessoas muitas das vezes com problema. Neste momento a nossa oração é para que este problema venha a ser solucionado, esta cura venha a chegar, e meu Deus, esta alma venha a ser liberta, venha a ser abençoada, no nome de Jesus, aleluia. Aquela pessoa que está oprimida, ela venha receber a libertação, em nome de Jesus. Nós oramos por cada vizinho, Senhor, desta rua, cada casa, cada lar, cada família, Senhor, que o Teu poder venha estar, Senhor, sobre esta rua, que todo mal, Senhor, venha a ser extirpado, que todo mal, Senhor, venha a ser destruído, toda obra do inimigo venha a ser destroçada, aleluia. Todo jugo, Senhor, de Satanás venha a ser quebrado, aleluia, Senhor. Toda maldição, meu Deus, venha a ser destruída no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos por esse lar, que venha a ter paz, que este lar venha a ter prosperidade, que este lar, Senhor, venha a ter bonança, meu Deus, e que a Tua paz venha a reinar no nome de Jesus, no nome de Jesus. Abençoa cada morador, abençoa cada, aleluia, vizinhança, Senhor, meu Pai, que o demônio que atua, Senhor, induzindo pessoas na criminalidade, este demônio venha a perder a sua força. Aquele demônio que atua, Senhor, para tentar destruir os lares, Senhor, em nome de Jesus, venha a ser repreendido no nome de Jesus. Aquele demônio que atua, Senhor, colocando, meu Pai, planos malignos, Senhor,
Senhor, na mente das pessoas. Nós repreendemos no nome de Jesus, em nome de Jesus, e esta rua venha a ser uma rua abençoada pelo teu nome, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você dá uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia.